muito bem-vindo a mais um episódio da série Centro White Responde. Você é o nosso convidado especial de honra e nessa oportunidade nós temos a alegria de recebê-lo para poder tratar de um tema muito interessante. Muitas pessoas têm enviado perguntas ao Centro de Pesquisas sobre a questão da infalibilidade. Portanto, nesse momento, nós vamos tratar de uma pergunta. Ellen G. White era infalível? O que você acha? Será que ela, em algum momento, ela cometeu alguma falha, algum engano, algum erro na sua trajetória como profetisa? Uma das coisas mais importantes que nós temos que considerar é que a infalibilidade é uma característica que pertence somente a Deus e não a seres humanos, nem mesmo aos profetas. As pessoas que são criadas por Deus, os seres humanos, de alguma forma, elas podem se tornarem falíveis, elas podem falhar em várias circunstâncias, em vários momentos da sua caminhada. Na verdade, nós reconhecemos que somos criaturas totalmente dependentes de Deus. E somos carentes da sua direção, da sua orientação em tudo aquilo que fazemos. Ao longo dos seus 70 anos de ofício profético, Ellen G. White, ela claramente afirmou que a linguagem que ela usava não era uma linguagem perfeita. Pelo contrário, ela disse que a sua linguagem, a linguagem humana, era uma linguagem imperfeita. Não é? Mesmo ela sendo inspirada, ela estava sujeita a alguns tipos de erros. Não eram erros expressivos, mas eram erros humanos. Portanto, nós não devemos basear a nossa confiança em seus escritos e considerá-los como se fossem perfeitos. Em todas as coisas, linha por linha, palavra por palavra, letra por letra. Certa feita, ela, recebendo de Deus uma orientação, escreveu sobre a infalibilidade: eu nunca o reivindiquei. Somente Deus é infalível, ela disse. Sua palavra é verdadeira e nele não há variabilidade ou sombra de mudança. Portanto, é importante nós, nesse momento, entendermos que Ellen G. White nunca clamou para si o direito de ser infalível. E, pelo contrário, ela reconheceu que somente Deus era infalível. No entanto, nós podemos observar que, em algumas de suas cartas, em seus diários, nós lemos algumas coisas em que encontramos pequenos erros. Por exemplo, eu vou citar aqui uma história que me ocorre na mente. Ela foi visitar, certa feita, um sanatório, um hospital, lá em Santa Helena. E quando ela visitou esse sanatório, ela foi passando pelos corredores e, ao voltar para a sua escrivaninha e dar o registro de sua visita, ela disse que naquele sanatório havia 38 quartos. E alguém depois tomou as palavras dela e, tentando corrigir, disse: não, Sr. White, há 40 quartos naquele sanatório e não 38. E muitas pessoas pegaram esta informação e começaram a dizer que Ellen White não era uma profetisa, porque as suas informações não eram precisas. Nós não podemos nos basear neste tipo de informação para dizer se um profeta é verdadeiro ou não. Os nossos primeiros pioneiros, eles tinham crenças e eles tinham limitações quanto à compreensão da palavra de Deus, a Bíblia. E naquele contexto, Ellen White, ainda sendo já chamada por Deus, ela creu, por exemplo, na doutrina da porta fechada, ou seja,
que em 1844 Deus havia fechado a porta da graça, portanto, não havia mais salvação a nenhum dos seus filhos. Mas depois ela recebeu uma visão e, por meio desta visão, a sua compreensão desta doutrina foi mudada. E assim, o Espírito Santo corrigiu aquela percepção teológica dela naquele momento. E isso também nós podemos encontrar aonde? Nós podemos encontrar na própria concepção da palavra de Deus. Quando Pedro, Paulo também tiveram a sua percepção corrigida em alguns momentos, não é? Muitas pessoas usam também o exemplo de que Ellen White escreveu um texto dizendo: o amor de Cristo nos constrange. E ela declarou em sua escrita de que esse texto se referia às palavras do apóstolo Pedro, quando, na verdade, esse texto se encontra em 2 Coríntios 5,14, foi escrito pelo apóstolo Paulo. E assim, as pessoas acusam-na de serem uma profetisa que não é precisa quanto às suas informações. No entanto, essa expressão que Ellen White, ou essa ocorrência que se dá na experiência de Ellen White, é de fato uma revelação da própria humanidade dos profetas. E esse mesmo fato que eu acabo de narrar ocorreu também com os profetas da Bíblia. Por exemplo, a gente pode citar um caso que é muito clássico na Bíblia, quando o apóstolo Mateus, o evangelista Mateus, ele, ao tentar encontrar uma analogia sobre as 30 moedas de prata, referindo-se a Judas, ele se reporta fazendo uma analogia com o profeta Jeremias, quando Jeremias fala sobre esse assunto, no capítulo 32, mas o profeta Mateus, ele estava tentando falar a respeito de Zacarias 11:12, que fala sobre as 30 moedas de prata. Portanto, esse episódio é conhecido dentro do campo teológico como sendo um lapsus linguae, ou seja, há um erro de memória, um lapso de pensamento, aonde a pessoa quer dizer uma coisa, porém ela se expressa referindo-se a uma outra coisa. Ela quer se reportar a uma pessoa, mas ela acaba dizendo o nome de outra pessoa. Dessa maneira, então, amigos, nós podemos considerar que Ellen White nunca clamou para si a infalibilidade. E se houve algum momento em que a sua compreensão de um dado assunto iria ser tão grave a ponto de colocar em risco a história do povo de Deus, então o Espírito Santo entrava em cena para corrigi-la. Porém, o lapsus linguae, como nós acabamos de ver aqui, que é o lapso do pensamento ou da memória, esse fato aconteceu algumas vezes em sua caminhada como profetisa. Mas nós podemos dar um crédito e podemos vindicar que o ministério dado por Deus a Ellen White foi um ministério verdadeiro, um ministério que está em plena harmonia com a palavra revelada de Deus. Nos vemos no próximo episódio. Que Deus abençoe você e até mais.